galera, bem-vindo ao meu canal Deixa Deus Ser Seu Pai. E hoje nós vamos dar continuidade a um assunto que eu comecei na semana passada com o tema de competição e ciúmes, que é mais um gatilho da raiz de rejeição, né? Como eu venho explicando aqui semana após semana, cada gatilho que a raiz de rejeição nos causou e como superar, né? Eu costumo dizer que para ficarmos curados, para sermos curados, né, nós precisamos ter a clareza de onde estamos feridos, né? O que a raiz de rejeição pode nos causar, os sintomas, os gatilhos e principalmente como superar. Na semana passada eu dei início ao tema, a esse tema que eu acabei de dizer, competição e ciúmes, onde eu vim falando, explicando o que é competição, a necessidade de competir, da onde que ela vem, como lidar com a necessidade de competir, como lidar com a necessidade de provar o seu valor, né? E eu vim aqui explicando, né, a origem, os sintomas e como superar. E hoje, na segunda parte final desse vídeo, eu vou estar falando só sobre os ciúmes. Mas antes de começar, vamos orar, vamos chamar o Espírito Santo para essa conversa? Em nome de Jesus? Pai, entramos na Tua presença, te louvamos e te agradecemos por mais um dia. Muito obrigada por estarmos aqui, podendo aprender com o Teu Espírito, meu Deus, a superar os nossos traumas emocionais no Senhor, Pai. O Senhor tem a cura, o Senhor tem tudo o que precisamos. Abrimos o nosso coração e pedimos ao Teu Espírito que venha nos ensinar nesse dia, Pai. Em nome de Jesus, assim te oramos. Amém. Mas antes de começar, uma coisa crucial, muito importante, não se esqueça de deixar esse teu like nesse vídeo, de compartilhar. Eu não sei como você chegou até aqui, mas seja bem-vindo e que o Espírito Santo, através da sua vida, tenha a oportunidade de trazer novas pessoas também. Então compartilhe esse vídeo com aquela pessoa, poxa, acho que fulano ia se interessar por esse tema. Nossa, eu lembrei tanto de ciclano quando eu ouvi esse vídeo. Então compartilha. Compartilha no grupo da família, compartilha no grupo do trabalho, no status do WhatsApp, nos stories do Instagram, do Facebook. Deixa Deus te usar. Amém? Gente, então vamos lá. Competição e ciúmes. Como eu disse, na semana passada eu bati bastante no tema de competição e como superar. Se você não assistiu esse vídeo, a primeira parte, vai lá e assista, porque hoje eu vou estar falando só sobre o ciúme e uma coisa leva a outra, competição e ciúmes. Então você tem que assistir o primeiro. Não só o primeiro, mas o primeiro de todos os vídeos dessa série, onde eu explico o que é raiz de rejeição. Aqui, semana após semana, como eu disse, eu venho falando dos gatilhos, né? Dos sintomas que a raiz de rejeição pode nos causar. Mas para isso você tem que entender o que é raiz de rejeição, o que ela quer dizer com isso. Vai lá e assiste os primeiros vídeos que você vai estar entendendo, mais inteirada no assunto. Amém? Então vamos lá. Deixa de enrolação, vamos começar. Ciúmes. O que é ciúme, gente? Eu vim relacionando aqui, lembrando que é um estudo, eu vou lendo e desenvolvendo com você. Deixa eu explicar um pouco agora o significado da palavra ciúme. O ciúme tem sua origem na insegurança profunda e no medo da perda. Sentimentos que são potencializados por experiências dolorosas do passado. O trauma desestabiliza a sensação de segurança e confiança, tornando a pessoa hipervigilante a qualquer sinal de ameaça real ou imaginária em seus relacionamentos. Por que o texto fala real ou imaginária? Porque o nosso cérebro humano, ele não entende o que é real e o que é imaginação. Então a gente entende que a raiz de rejeição, fazendo analogia com o nosso corpo, né? Quando o nosso corpo está para adoecer ou está doente, ele costuma apontar, né, a doença a partir de uma febre, a garganta. Muitas das vezes ela ainda nem inflamou, ela vai inflamar, mas a gente já fica com febre, né?
ou então ela já está inflamada, né, assim, com placa, tem que tomar injeção e o nosso corpo fica febril. Então a raiz de rejeição a gente entende que é a dor na garganta, né, a garganta inflamada, e a febre são os gatilhos, né, os gatilhos que a raiz de rejeição pode nos causar, como eu estou citando hoje aqui, a comparação, o ciúme, a necessidade de competir. Entende? E tudo isso, o que é gerado em nós, muitas das vezes a pessoa que sente ciúmes é porque ela é muito insegura, é porque ela tem medo da perda, entende? Ela não se acha boa o suficiente, ela não se sente valorizada. Ah, vai me trocar porque eu não sou boa o suficiente, fulana é mais bonita, entende? Então, quando a pessoa é muito rejeitada, ela se sente inferior, né? Aí com a inferioridade vem a baixa autoestima. Com a baixa autoestima vem insegurança. Entende que um abismo vai puxando o outro? Mas calma, Deus está aqui e pode nos curar. É importante o autoconhecimento, entender aonde estamos feridos, para que o Espírito Santo tenha liberdade de nos curar. Então, deixa eu ver onde eu parei aqui. O trauma, ele desestabiliza, né, a sensação de segurança e confiança. Quando, citando o meu próprio exemplo, eu vim de um lar quebrado, né? Eu sempre gosto de trazer meu testemunho aqui. Um lar onde tinha muitas traições, meu pai era uma infidelidade muito grande no casamento, traía muito a minha mãe. Então a minha referência de homem era essa. Homem não é confiável, eu não posso confiar em homem. E infelizmente eu trouxe essa mochila de traumas para dentro do meu casamento. Quando eu casei, foi muito difícil aprender a confiar, né? Foi um processo, porque eu enxergava no meu marido o meu pai, né? As minhas crenças, a raiz de rejeição, porque eu também fui muito rejeitada pelo meu pai por conta das traições dele. Ele preferia, né, as pessoas da rua, as pessoas que ele arrumava na rua, ao invés da família, da filha e da esposa. Então, eu já tinha essa raiz de rejeição e essas crenças, né? Eu acreditava que todo homem era traidor, ninguém prestava, todos iriam trair. Então eu entrei no casamento dessa forma e foi um trabalhar com o Espírito Santo para conseguir confiar, né? Distinguir, destruir, reconstruir da forma certa, né? A referência que eu tenho de homem, né? Entender que o meu marido não era o meu pai, que o caráter do meu marido não era igual à falta de caráter do meu pai, entende? Então a gente precisa superar isso, conseguir fazer essa separação em Deus. Só Ele pode me ajudar para a gente conseguir seguir em frente. A pessoa que é hipervigilante a qualquer sinal de ameaça, real ou imaginária, como eu dei o exemplo aqui do cérebro, né? Ele não sabe o que é real, ele não sabe o que é imaginário em seus relacionamentos. Muitas das vezes a gente vê coisa onde não tem uma mente muito imaginativa, e Satanás como se aproveita disso para te deixar louca, surtada, brigar do nada. Ah, por que você curtiu o post da fulana? Poxa, mas a fulana postou um versículo, mas não era para ter curtido nada, entende? Um ciúme desnecessário que é causado pela insegurança, o medo da perda, que é causado pelos traumas e pela raiz de rejeição. Como eu acabei de falar, uma coisa leva a outra, gente. Como o trauma alimenta o ciúme, gente? A baixa autoestima e autoconfiança. Traumas passados, como abandono, rejeição ou traição, podem deixar a pessoa com a sensação de que não é digna de amor ou de que será inevitavelmente trocada. Aquilo que eu acabei de falar, né? O trauma, né? Aquilo que a gente viveu no passado, como eu citei o meu exemplo aqui, aquilo que eu vivi no passado, que eu cresci vendo dentro da minha própria casa, os meus traumas, né? Construíram em mim esse medo, né? Do abandono, o medo da rejeição, da traição, e ter aquela sensação, né? Que a qualquer momento eu posso ser trocada, a qualquer momento eu posso ser inferiorizada, ou machucada, ou ferida por uma coisa irreal, né? Generalizando experiências antigas. E não. A história dos meus pais não é a minha história. Não é a história que Deus escreveu para mim. E hoje eu posso fazer diferente, entende? E eu não tenho que agir, eu sou ciumenta porque eu cresci no lar quebrado e isso e tal. Não. Eu posso sim ter meus traumas e feridas,
mas isso não me dá crédito, não me dá ali um motivo para eu agir assim, não querer mudar, entende? Eu quis mudar, eu quero mudar. Estamos todos aqui num processo de melhoramento e superar. Os traumas passados, como eu falei, o abandono, a rejeição ou traição, pode deixar a pessoa com sensação de que não é digna, como eu falei aqui, né? A pessoa não se sente digna de amor, ela acha que ela não merece ser amada. Claro que ela não pensa isso conscientemente, é inconscientemente, né? Ela não acredita que alguém possa amá-la por conta da raiz de rejeição. Entende? Essa raiz, essa ferida tá lá dentro sangrando, então ela não acredita que de fato ela pode ser amada. Por isso tanta desconfiança, por isso tanto ciúme, né? E acha o tempo todo que vai ser trocada. Ciúmes surge como uma tentativa de controlar a situação para evitar uma nova decepção. Deixa eu falar uma coisa agora que eu achei muito louca, mas que é verdade. Você sabia que o sentimento de ciúmes é uma defesa do teu cérebro? Porque ele olha uma situação e lhe o alerta. Perigo, perigo, perigo. Como é que eu posso ajudar ela? Eu vou trazer ciúmes na mente dela, em coisas infundamentadas para ela agir. Ela precisa fazer alguma coisa, ela está em perigo. Entende? Aí o cérebro traz aquela sensação, aquele sentimento de ciúme e muitas das vezes a gente age em cima do ciúme, passa vergonha, se arrepende, né? E é assim, gente, é assim que é. Na verdade, levando aqui para a neurociência, que é algo que eu gosto de falar bastante aqui também, o nosso cérebro ele entende como um sinal de perigo, por isso que ele joga ali dentro da tua cabeça o ciúme, né? Não só fisiológico, mas também a parte espiritual. Demônios já viu que você tem essa fraqueza, que você tem problema de confiar, e ele vai mentir com situações, tentando mentir para o teu cérebro que você está em perigo. Aí ele traz o que? O ciúme. E o ciúme, a Bíblia diz que é um espírito. O ciúme, ele como a inveja, né, que corrói os ossos, Provérbios diz isso, o ciúme, ele é um espírito imundo, maligno, né, que faz você sofrer e muitas das vezes à toa, né? Às vezes injustiçar outra pessoa que não tem culpa de nada e você está culpando a pessoa à toa, entende? Por algo fisiológico juntamente com a parte espiritual que também sabemos que existe. Então, vamos agora dar continuidade para entender, né, gente, como superar esse sentimento que não vem de Deus. Então vamos lá, medo de repetição, falando ainda sobre os traumas, né? Muitas das vezes a gente sente aquele ciúme, aquele impulso de brigar, de questionar e de vigiar. Por quê? Porque você tem medo da repetição, você tem medo de viver novamente o que você talvez viveu no passado ou viu a sua família vivendo, que no caso foi o meu caso, né? Medo da repetição. A mente de uma pessoa traumatizada, ela revive constantemente o evento doloroso. Olha que triste, gente. Fazendo com que ela proteja no seu presente o medo de que o trauma se repita. O ciúme nesse contexto é um mecanismo de defesa, como eu falei, defesa do cérebro, que busca evitar a dor emocional de reviver o abandono ou a traição. Ou seja, por que o ciúme vem na mente, né? O cérebro tentando te proteger para você não reviver aquele trauma, né? Aquilo que te traumatizou, que te machucou no passado. Então ele joga o ciúme para você tentar se proteger, mas às vezes não tem nada acontecendo. O problema é você. Você tá ferida. Você tá vendo coisa onde não tem. Porque por conta dos traumas emocionais. Entende? Então, como eu sempre falo aqui, o autoconhecimento, ele é crucial, gente. Ele é crucial pra gente. Poxa, por que eu tô com ciúme? Peraí, deixa eu analisar a situação. Será que é isso mesmo? Já falei aqui sobre a impulsividade. Cara, pare e pensa antes de falar. Analisa a situação. Para e pensa. Poxa, eu vi, mas fulano sorriu, falou baixo. Calma. Satanás, ele não mente só com palavras, ele mente com situações. Muitas das vezes parece, mas não é. Entende? Apego inseguro. Traumas na infância, como a falta de cuidado ou afeto adequado, podem levar ao desenvolvimento de um padrão de apego inseguro.
Isso significa que a pessoa não aprendeu a confiar plenamente nos outros. E o ciúme se torna uma manifestação dessa dificuldade, né, gente, em construir laços baseados na segurança. Ou seja, trazendo novamente para o meu exemplo, eu não fui ensinada a confiar. Né? A minha mãe nunca disse, Priscila, você nunca pode confiar no homem. Ela nunca disse. Só que uma criança, ela aprende observando, né? Então, por todas as vezes que ela confiou no meu pai e foi decepcionada, eu fui aprendendo. Ah, então nunca posso confiar, porque ela confiou e quebrou a cara novamente. Ah, entendi. Então eu nunca posso confiar. Só que isso eu não trouxe só para dentro do relacionamento, eu trouxe para dentro das minhas amizades, eu trouxe para dentro de cada relacionamento interpessoal, ou até mesmo no trabalho, ou com qualquer pessoa que seja que eu me relacione, entende? A dificuldade de confiar, né? Aí entra a neura, será que essa pessoa está querendo me sabotar? Por que essa pessoa disse isso? Entende? Começa a ver situações distorcidas a partir das lentes da rejeição, a partir da desconfiança, né? Então, a gente precisa aprender a confiar primeiro em Deus e saber que Ele sempre vai nos proteger. Ele nunca vai deixar que a desgraça chegue à nossa tenda. O Salmo 91 diz isso. Desgraça alguma chegará à minha tenda. Ele é o escudo que nos protege. Salmo 91 também diz isso. Então, quando juntamos a palavra, né, juntamente com o estudo, o autoconhecimento, entender como funciona o nosso corpo, a parte cerebral, que é a neurociência, né, e tudo isso vai se encaixando e a gente vai dando liberdade do Espírito Santo nos dizer de verdade o que realmente está acontecendo. Não através das lentes do ciúme, mas através das lentes da verdade. A palavra é verdade. Hipervigilância. Como sintoma de transtorno de estresse pós-traumático, a hipervigilância faz com que a pessoa esteja sempre em estado de alerta, procurando perigo, sempre olhando do lado negativo, nunca o positivo. Nos relacionamentos, essa vigilância se manifesta como desconfiança excessiva e a interpretação de sinais neutros como ameaças, alimentando o quê? Alimentando o ciúme. Um exemplo, o marido toda vez que vai tomar banho leva o celular. Poxa, por que nunca deixa o celular aqui na sala? Por que tem que levar o celular para dentro do banheiro? Talvez a pessoa está jogando, talvez está ouvindo uma música ou tomando um banho, ouvindo uma música, querendo relaxar, e você está já levando para o negativo. Por que leva o telefone para dentro do banheiro? Por que não deixa aqui na sala? Porque eu não posso ver? Eu não posso mexer? Aí daqui a pouco você se humilha, mexendo no celular escondido, sempre procurando algo negativo, nunca positivo, né? E é isso que o texto está dizendo aqui, né? O transtorno pós-traumático pode nos causar isso. Que a pessoa sempre esteja em sinal de alerta, sempre procurando perigo, sempre procurando desgraça dos relacionamentos. Essa vigilância, ela se manifesta como desconfiança. Eu já preguei, eu tenho um vídeo aqui só sobre desconfiança. Escute esse vídeo que vai fazer todo sentido. Desconfiança, ciúme, competição, uma coisa vai levando a outra, gente. Associação entre amor e sofrimento. Algumas pessoas com traumas podem inconscientemente, gente, associar a ideia de gostar de alguém com a possibilidade de sofrer. Esse ciclo vicioso leva a se afastarem emocionalmente ou a buscarem motivos para confirmar suas piores suspeitas, perpetuando o ciúme ou a dor. O exemplo, eu vou me fechar, eu não vou mais namorar, não quero mais me casar, porque eu sei que eu vou ser decepcionada, eu não quero mais sofrer, eu já sofri muito nessa vida, então não quero mais me relacionar. Aí você se fecha, e não só para relacionamento afetivo não, tá? Você levanta muros, você não quer mais fazer amizade, porque você foi traída. Mas um exemplo que a própria Joyce Meyer, ela sempre fala, que ela um dia pisou num dos pés dela e ficou pulando com um pé só na mão, só que depois ela teve que botar novamente o pé no chão e correr o risco de se machucar de novo. Por quê? Ela ia ficar perneta? Não.
Ela tinha que correr o risco de colocar o outro pé machucado no chão e continuar andando. Ela ia ficar o quê? Na cadeira de rodas? Ia usar uma muleta? Não. Então a gente não pode levantar muros. Não podemos, novamente, generalizar situações anteriores, traumas passados. O trauma a gente só vai lá mexer, entender o que aconteceu, vir no presente e deixar Deus curar. Não é para viver no passado. Então, a gente precisa superar esses muros que a gente levanta para não querer mais se relacionar, não vou mais me abrir, porque eu não confio, eu já conheço. E muita gente também, gente, na verdade o cérebro humano, o que ele mais ama é estar certo. É tipo assim, você se abre, né? Eu já falei aqui que nós somos viciados na nossa dor. Você mesmo atrai uma pessoa que não tem caráter para a tua vida, você tem tanto medo de atrair alguém que te decepcione, que você vai lá e atrai uma pessoa que vai te decepcionar. Aí essa pessoa te decepciona, sabe o que você fala? Viu? Eu não falei? Eu falei, eu sabia. Eu não sirvo para casar, com todo mundo que eu me relaciono me trai, me machuca, me ofende. Eu sabia que isso ia acontecer. A psicologia chama isso de profecia autorrealizável, né? Você se comporta para isso acontecer através das suas crenças. Você abre porta, como Jó disse, o que eu temia me sobreveio, né? Você mesmo abre portas para isso acontecer através das suas crenças, da sua percepção de mundo, e isso acaba acontecendo. Aí você diz, viu, eu sabia que eu não poderia confiar, entende? Só que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Deus, ele é sábio. A palavra diz que ele não pediu conselho a ninguém. Então, é nele que devemos confiar, não no nosso entendimento, não na nossa percepção. O que eu acabei de dizer, muitas das vezes parece, mas não é. Entende? E como o diabo brinca com a nossa mente, gente, mentindo com situações, muitas das vezes pessoas que se levantam com calúnias. Você tem que apurar muito bem os fatos. Não ser impossível, não chegar brigando, não dá uma de doida. Espera, ora, confia em Deus. Mesmo traumatizada, você pode ter uma atitude correta no teu tempo de dor. E é isso que traz a cura. Como o ciúme pode se manifestar, galera? Pensamentos obsessivos. Uma pessoa traumatizada pode ter pensamentos intrusivos e obsessivos sobre a suposta infidelidade do parceiro, né? Ela pode ter uma mente muito imaginativa, né? Imaginar. Não tem nada acontecendo, mas ela tá imaginando. Por que ele tá mexendo tanto no celular? Aí você disfarça, né? Amor, o que você tá vendo aí? Ou então você dá um jeito de ir atrás dele e ver o que ele tá olhando. Ai, será que ele tá conversando com outra pessoa? O que será que ele tá falando? O que será que ele tá fazendo? Ou então você é a chata que pergunta o tempo todo, o que você tá falando? De que você tá rindo? Amor, eu tô vendo um meme. Entende? Então, isso cansa, gente. Isso cansa qualquer relacionamento. Então, chegou a hora da cura. Comportamento de monitoramento. A constante busca por provas de traição e o monitoramento das ações do outro se torna um padrão. E o que se torna um padrão, gente? A desconfiança, o medo, o trauma, o medo de ser trocada, o medo de ser frustrada, rejeitada, né? Então, esse monitoramento acaba se fazendo parte de você e tá errado. Não faz parte da sua essência, não faz parte do que Deus te criou para ser. Deus não fez você uma pessoa ciumenta. E como eu sempre digo aqui, você não tem que tratar os sintomas, você tem que tratar a doença para os sintomas desaparecerem. Então, o que está me levando a ter tanto ciúme? Por que eu estou tão insegura? Começa a se perguntar, leva isso para os seus devocionais. Por que eu tenho tanto ciúme? Por que eu imagino tanto? Por que eu vejo coisas onde não tem? Para de sofrer. Começa a colocar isso diante de Deus. Agressividade, isso aqui é sério, hein? Os pensamentos e a insegurança podem ser transformados, gente, em raiva, levando comportamentos ríspidos, você tratar a pessoa mal e a coitada da pessoa inocente,
ou agressivos com o parceiro. E agressivo aqui que eu estou dizendo é fisicamente mesmo, você acabar perdendo a calma e agredir, sabe? Não sei, agredir mesmo fisicamente, tá amarrado isso daí. Como superar o ciúme que vem dos traumas, gente? Para lidar com o ciúme, é preciso abandonar a causa subjacente e não apenas sintomas. Eu acabei de falar isso. A gente precisa tratar a ferida e não os sintomas. Se pergunta, por que eu estou com tanto ciúme? Por que eu ando tão insegura? Deus, qual é a raiz? Me mostra para tratar. Reconhecer e validar seus sentimentos. Então a gente está lendo aqui como superar o ciúme que vem através dos traumas. 2. Identificar os gatilhos. Não, número 1, desculpa. Reconhecer e validar os seus sentimentos. O primeiro passo é aceitar que o ciúme é uma resposta a uma dor anterior, lá do passado, nunca sobre o presente. É um trauma lá do passado, provavelmente da infância. Entender que não é uma falha de caráter sua, mas é uma ferida que precisa ser curada. 2. Identifique os gatilhos. Tente entender quais situações, conversas ou comportamentos despertam ciúme em você, né? Se você vê teu marido ou tua esposa de muita conversinha, rindo, né? Ou com outra mulher, ou com até... Gente, tem gente que tem ciúme até de homem. Eu tenho uma amiga que ela não deixa o marido dela ir pro futebol. Ela tem ciúme até de homem. Um bando de homem suado, ela não deixa ele ir. Você tá entendendo o nível do ciúme? Só que aí precisa tratar a causa. A causa, né? Não os gatilhos, mas a causa, a ferida. Então, onde eu parei aqui? Identificar os gatilhos, entender que quais situações ou conversas ou comportamento desperta esse ciúme excessivo em você. Isso pode ajudar a questionar se a reação é proporcional à situação real. Então, quando você identifica, caramba, quando meu marido faz isso, eu sinto muito ciúme. Ah, quando ele faz tal coisa, caraca, eu fico muito chateada. Ah, quando ele passa tempo no Instagram ou no celular, ou rindo, ou conversando com tal fulano, que eu não acho que seja uma boa companhia para ele, nossa, isso me causa muito ciúme. Então, você identificar os pontos altos, né, que te deixam com mais ciúme, que aflora mais esse sentimento dentro de você, vai te ajudar a questionar a reação, se é proporcional à situação real, se é real ou se é uma imaginação da tua mente. 3. Comunicar-se com o parceiro. Converse abertamente sobre os seus sentimentos e medos, sem acusações. Olha, amor, eu sei que tá um caos viver comigo. Tá um caos. Eu sei que eu tenho te cobrado demais, eu sei que muitas das vezes você fica triste porque eu não confio em você, eu mexo no teu celular, muitas das vezes você fala, eu não acredito, isso cansa o relacionamento, desgasta, né? Mas ter uma conversa aberta e explicar para ele, olha, eu sinto isso porque eu tenho me conhecido, eu tenho entendido que eu tenho sentido isso por conta de traumas anteriores, foi o que eu vivi, eu já fui traída ou na minha infância, talvez uma história parecida com a minha, eu não sei. Eu sei que conversar abertamente, sem grito, sem agressão física, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, sem acusações, né? A comunicação honesta pode fortalecer a relação e trazer segurança, até mesmo para esse cônjuge te ajudar, né? Quando na tua crise, no ponto mais alto do ciúme, ele te ajudar, né? Porque a pessoa também, o outro lado, ele fica vendido, ele fica perdido. Caramba, o que eu fiz agora? Por que ela tá brigando comigo de novo? Então, quando ele entende aonde você está sofrendo, vai ser mais fácil dele também poder te ajudar. 4. Trabalhar a autocompaixão. Trate-se com a mesma gentileza e compreensão que você daria a um amigo. Lembre-se que é um processo e está tudo bem ter recaídas. Todas as vezes que você ter uma crise de ciúmes, brigar, ofender, machucar e depois ficar se sentindo nada, a culpa, né? Aquela culpa que corrói, trate-se como se você estivesse tratando a sua melhor amiga. Amiga, tá tudo bem, você está num processo de melhoramento, você não tinha nem ciência de que você agia assim e Deus está te tratando.
abra mão da culpa, porque você vai cair, faz parte do processo errar, e levante-se e continue andando. Porque se você não se levantar, ficar presa na culpa, provavelmente você vai ter outra crise de ciúme, e outra, e outra, e outra, e nunca vai superar. Então abra mão da culpa, perdoe-se em primeiro lugar e siga em frente, sabendo que você está em processo de melhoramento a cada dia e que cair faz parte do processo. Quinto, reconstruir a autoconfiança. Concentre-se em seus valores e qualidades, ou seja, o autoconhecimento, né? O autoconhecimento traz a autoconfiança, porque quando eu me conheço, eu começo a confiar em mim. Você deixaria teu celular com um estranho e iria no banheiro de um bar? Não. Por quê? A pessoa poderia simplesmente ir embora com o teu celular. É a mesma coisa, se você não se conhece, você não confia em si mesma. Você precisa conhecer quais são os dons, seus talentos, seus defeitos, suas limitações, seus pontos fortes e fracos também. Então, com isso, você vai se conhecendo, aprendendo a gostar de si mesmo, e isso vai trabalhando a tua autoconfiança. Amém? Sexto, focar no presente. Concentre-se no relacionamento atual e não nas ações positivas do seu parceiro. Evite comparações e evite monitorar compulsivamente as redes sociais. Evite as comparações, porque o tempo todo eu comparava inconscientemente, tá? Não é conscientemente. Caramba, meu pai falava pra minha mãe que tava chegando e ó, chegava depois de um tempão, naquela época não tinha nem celular, minha filha, ó. Caramba, aí minha mãe ficava, será que ele tá me traindo de novo? Aí eu trazia isso pro meu casamento. Ai, tá demorando. Aí vinha o flash lá atrás, né? A ferida. Será que ele tá fazendo alguma coisa de errado? Porque a mente já acreditava. As crenças, né? As verdades que eu acreditava. Porque meu pai fez, meu marido também iria fazer. Não, tudo errado. São pessoas distintas. Então, não viva no passado. A palavra de Deus diz lá em Isaías 43. Esquece o que se foi. Não viva no passado. Eu estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Entende? Então, o seu relacionamento hoje é sobre o hoje, não é sobre o passado. E se você, tô falando com você que já foi traída. Ai, Priscila, depois que eu fui traída, nunca mais eu consegui confiar em ninguém. Eu já tô no terceiro casamento e ainda assim, meu relacionamento sempre acaba porque eu não consigo confiar. Ai, porque eu fui traída. Não, você não pode generalizar experiências anteriores. Entender que pessoas são diferentes uma das outras. Nós somos seres distintos e todo mundo merece um voto de confiança. Agora, se você tem dificuldade de confiar, o ciúme excessivo, você tem que colocar isso diante de Deus e deixar Ele te tratar. Entende? Não culpar o outro pela sua dor e não dar desculpa para permanecer nesse lugar. Amém? Foque sempre no presente, no seu relacionamento atual e nas ações positivas do seu parceiro. Poxa, mesmo eu tendo crise de ciúme, ele foi lá e teve uma atitude gentil. Amor, eu demorei porque eu tive um imprevisto, o pneu do carro furou, tá tudo bem. Você quer que eu leve um docinho pra você? Olha aqui, eu demorei, amor, que eu passei no mercado, eu trouxe o biscoito que você tanto gosta. Entende? Então, se concentre nos pontos positivos do parceiro, não nos negativos. Ah, mas você sempre demora. Caramba, hoje eu fiquei preso no trabalho, eu tive uma reunião, tive um problema lá, tive que ficar até mais tarde resolvendo. Entende? E algo que é muito importante, confiar é uma questão de escolha, não é um sentimento. Confiar é escolha. Eu escolho confiar, mesmo desconfiando. Porque quando eu escolho confiar e confio pela fé que Deus está cuidando, a autoconfiança vem. Entende? Então a confiança, gente, ela é uma escolha, é posicionamento. Não, eu vou confiar, eu vou descansar. Entende? É sobre isso. Quinto, já li esse? Reconstruir a autoconfiança. Concentre-se em seus valores e qualidades. Construir uma autoimagem positiva ajuda a reduzir a insegurança que alimenta o ciúme. No 4 eu falei basicamente sobre isso, né? Então não vou nem mais entrar em questão aqui. Focar no presente. Foque no presente.
Concentre-se no relacionamento atual e nas ações positivas do seu parceiro. Evite as comparações e evite monitorar compulsivamente as redes sociais. Isso também eu já falei, gente, me desculpa. Evite ficar olhando Instagram, evite ficar olhando WhatsApp. Deixa eu ver aqui com quem que ele anda conversando. Evita, porque isso só alimenta coisas ruins. E lembre-se que o inimigo da tua alma está só observando e vai te deixar louca. Olha ali o telefone dele. Vê com quem que ele conversou hoje. Olha lá, dá uma espiadinha, ninguém tá vendo. Não seja escrava. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Não se rebaixe a esse nível. Lembre-se, eu acabei de falar, confiança é uma escolha, é uma atitude, é uma decisão. Decida confiar e não alimente. Não alimente. Focar no presente, já li? Já, né? Já. 7º, estabelecer limites saudáveis. Defina limites claros e respeitosos no relacionamento. Deixar que o ciúme dite o comportamento do parceiro não resolverá a raiz do problema. Deixa eu abrir um pouco mais isso aqui. Defina limites claros e respeitosos. Como assim, gente, no relacionamento? Amor, olha só, eu não gosto que você fique conversando com uma fulana muito tempo sozinho. Eu sei que não tem nada a ver, mas é algo que me incomoda. Entende? Eu não acho legal, não me sinto à vontade. Verbalize, ao invés de ter uma crise de ciúme, de já chegar quebrando tudo. Ou então ficar com raiva e não dizer o motivo por que está chateada. Verbalize, seja clara, comunicação verbal. Verbalize de forma mansa e doce. Mansa. A palavra diz que a beleza da mulher não está nos frisados do cabelo, nem nas suas joias, muito menos nas suas vestes, mas está no espírito manso e doce. Amor, eu não me sinto à vontade quando você fica conversando com fulana. Eu sei que não tem nada a ver, mas eu não me sinto bem. Pode evitar um pouco? Acabou. Ele super vai te entender. Entende? Agora, se você chegar brigando, quebrando pau, aí, amiga, você que perde. É só você. Então, gente, nós vamos finalizando por aqui esse tema. Lembrando que eu trouxe hoje o tema, semana passada eu falei sobre competição e hoje sobre ciúmes. Mas eu pontuei aqui ciúmes mais em relacionamento afetivo, né? Entre homem e mulher. Mas vale ressaltar que existe também muito o ciúme entre amizades, né? Ai, eu tenho essa amiga, não quero dividir ela. Ai, se ela marca de sair com a outra amiga e vai pro shopping e não me chama, eu fico chateada. Ai, eu fico chateada, eu fico revoltada, eu viro a cara. Para com isso. Ai, fulano foi lanchar junto, não me chamou. Vou pegar café e não me chamou. Para com isso. Nós somos livres. Livres para nos relacionarmos com quem quisermos. Entende? Então, não se humilhe, não se rebaixe. Lembrando que você não precisa sempre andar em bando ou em dupla. Você só anda, ó, em 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, não se humilhe, não cobre demais essa amiga por atenção. Por que você foi com fulano e não me chamou? Por que você tá com ciclano? Por que você tá conversando, fazendo essa amizade com essa pessoa que eu não gosto? Não, nós não somos donos de ninguém, entende? Nós não somos donos de ninguém. Cada um tem sua liberdade de se relacionar com quem quiser, entende? Então, não se humilhe a esse ponto. Você é filha, filho de Deus, amém? Gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo no teu coração. Eu te espero no próximo vídeo. Tá vindo novidades por aí, coisas novas. Estou aí com uma nova série só trazendo para esse tema. A raiz de rejeição, paternidade de Deus, inferioridade. E tá vindo muita novidade boa por aí. Fica aqui comigo e lembre-se, deixa Deus ser seu pai.